E aos 7 anos de idade, eu tive o meu contato direto com os espíritos, onde eles se apuseram de mim, né? E aí eu recebia todos esses espíritos e eram muitas tribulações que eu passava, que eu não aceitava isso na minha vida. Eu fui consagrado pelo meu avô, que meu avô tinha esse meio, vivia nesse meio do candomblé, e ali me consagrou. Isso, minha mãe já era desse meio, e aí chegou um tempo, há mais ou menos 30 anos, ela vivia nisso, e aí uma certa vez surgiu uma enfermidade, né, de minha mãe, e minha tia, que era evangélica, chegou na minha casa, falou para minha mãe de Jesus, e minha tia foi e falou com ela: Rosa, Deus, ele cura, saia disso, minha irmã. Vamos para a igreja. Ela disse: eu não vou, que eu não consigo ir para lugar nenhum, que eles não vão me deixar ir. E aí minha mãe já ouvia vozes para não deixar. E nesse dia, minha mãe desmaiou na porta da igreja. E aí ela disse: eu vi que o seu caminho não é seu professor não, viu? É louvar. Então Deus usou até um ímpio para no final falar o que ele queria. Então, aí eu disse: Deus confirmou as 3 vezes. Mas ainda tem amanhã. Se for 4 vezes, não é. Eu só falei que era 3. E eu confesso a vocês que Deus usou a gente tremendamente dentro da lanchonete. E aí nós começamos a dar glória a Deus. E aleluia. E assim ficamos. Aí eu disse: Deus está levando a gente para Romanos 8. E a gente começou a conversar assim: Deus está dando um ministério novo para a gente. Eita, Fábio Carvalho de Banda, é isso? Aí eu disse: não, Deus está dando herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Fábio, eu ia perguntar o que é HD3. Como é que vai chamar? E como é que, quando for chamar o ministério, vai dizer: vem aí o ministério herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ficamos naquilo. Eu disse: vamos arrumar um jeito, mas vai ser isso. Deus está dando: não vai ser meu nome, vai ser esse nome. E a gente começou, aí os meninos começaram a começar: Fábio, vamos ver siglas. Olha, H de herdeiro, D de Deus e 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, que legal. Então, ficou HD3. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? Você tá nervoso hoje? Não. Você tá em paz? Tô mais de boa. Foi só no primeiro episódio que a gente tava gravando mais cedo que... No primeiro episódio de hoje, a gente teve um momento que a convidada revelou até o CPF de Pedro. Foi, assim. O número de série da corda vocal. O tipo de afinação. Ela alugou um condomínio no seu cérebro e nós estamos com esse Exatamente. momento marcado em nossas memórias. Um beijo, Elisama. E foi gravado, viu? Quem sabe aí sai um momento aí. Um spoiler, né? Vou colocar, né, no Instagram. Vale a pena. Enfim, Você mas tá fora bem? isso, eu tô bem, Pedro. Eu tô empolgada. Hoje o dia tá sendo leve, assim, tô gostando bastante. E vamos Amém, aí, amém. Né? Você vai bem? Estou bem. Novamente a gente combinando nossas... É verdade! Acho que você fica conversando com Maria, né? Combinando. Que roupa ele vai? Olha, eu vou com essa roupa. Ela, pronto, vou mandar Pedro com assim. Exatamente. E falando de coisa boa, de gente bonita que nem nós, Ó. vamos falar dos nossos patrocinadores. O nosso irmão Edilson Júnior. Honda, você que quer garantir sua moto, chegou a hora, chegou o momento, é só entrar em contato com o homem. MP Representações, você que precisa de tudo em construção, torneira, para deixar a sua casa mais bonita, é só escanear o QR Code e entrar em contato com ele também, que vai trazer os melhores materiais de excelência, alta qualidade. O próximo patrocinador já vou roubar de você, porque Fica eu sempre à vontade, falo delas. porque isso aqui é uma coisa que você entende. É isso mesmo. Isa Makeup Shop, elas que vendem maquiagens, acessórios, cosméticos, estão sempre valorizando a nossa beleza. Se você precisou das tendências, elas estão maravilhosas para te atender, elas são incríveis. Exatamente. E nosso quarto patrocinador é nosso irmão JS Confecções. Você que tem fábrica de roupa e quer
produzir, é só entrar em contato com eles que eles vão fazer a melhores materiais de roupa, camisa, short, calça, regata, tudo que for de roupa é com eles. Smart Cell PA, você que tem um celular, caiu, quebrou a tela, precisa de manutenção, é só entrar em contato com ele que ele vai trazer a melhor manutenção. E se o celular não tem nada, você só precisa de acessório, capinha, película, carregador, fone, lá tem também. E o nosso próximo é Lisbele. O que tem na Lisbele, Thalita? Lisbele Vestindo com Amor, elas são especializadas em roupas infantis femininas e elas têm peças maravilhosas que transmitem o que elas prometem. Amor naquelas peças. É lindo e se você precisa presentear sua filha, sua sobrinha, irmã, prima, enfim. Você pode conhecer o trabalho das meninas e a loja delas é maravilhosa. Exatamente. E nosso 7º patrocinador é Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Tudo que você precisar, fachada, logo, artes para redes sociais, brindes, seja o que for para comunicação visual, eles fazem. Eles pegam a sua ideia e transformam em realidade. E nosso próximo patrocinador é a Volumosa. O que tem na Volumosa? Volumosa Concept da nossa irmã Iris, eles têm produtos especializados e profissionais para cabelo cacheado. E além de oferecer os produtos para cuidar do seu visual, eles também oferecem serviços. Iris, junto com o nosso patrocinador da primeira temporada, Edu Cortes, eles vão sempre cuidar do nosso visual. Exatamente. Conhece o trabalho deles, que eles são maravilhosos. E o nosso 9º patrocinador é Isabela Queiroz, fisioterapeuta. O que ela faz, Thalita? Fisioterapeuta infantil e ortopédica. Então, se você está precisando desse auxílio para cuidar da sua saúde ou alguém que você conhece, você pode indicar o trabalho dela, porque ela é uma profissional excelente. Exatamente. E o nosso 10º patrocinador é o nosso irmão da Vapo Delivery. Você que tem restaurante e precisa de agilidade e praticidade... Praticidade nas entregas, é só entrar em contato com eles que eles vão desenrolar. E você não tem, mas precisa de um mototáxi, Thalita usa direto mototáxi, né, Thalita? É verdade. É só entrar em contato com eles também, que eles têm mototáxi também disponível para vocês. E nosso 11º patrocinador é nossa irmã Rebeca, da La Rivière. La Revi, ela tá sempre trazendo estilo pra gente, nos deixando antenadas nas tendências, e ela cuida do nosso estilo, assim, com peças maravilhosas e super elegantes. Vale a pena conhecer a loja dela, ela é incrível. Exatamente. E esses foram os nossos patrocinadores. Queremos agradecer a todos que vêm abençoando esse podcast e fortalecendo a gente cada vez mais. Mas se você não é um patrocinador e ainda assim gostaria de contribuir com o nosso projeto, você pode nos abençoar através desse QR Code. Olha, tá vendo? Ficou até mais afinado o Plim. Afinado. Você pode nos abençoar e nos ajudar a levar esse conteúdo com propósito e com excelência através das redes sociais. E novamente, muito obrigada a todos aqueles que acreditam nesse projeto e têm nos abençoado e nos ajudado até aqui. Exatamente. E agora chegou o grande momento em que você vai apresentar o nosso convidado da semana. Sinta-se honrado em fazer isso. É isso aí, nós vamos iniciar o nosso bate-papo hoje com Fábio Carvalho. Ele que é músico, compositor, vocalista e líder do HD3. Seja muito bem-vindo. Aplauso! Amém, pessoal. Paz esteja com todos. É um momento de muita alegria e honra estar aqui com vocês. O nervosismo, então, faz parte do cotidiano, mas estou muito feliz, né, pelo convite. Não é fácil estar aqui. Todos os membros do ministério, todos ficaram firmes. Vamos, Fábio, vai dar certo, tal. E aqui estou, né, para passar sobre mim e sobre o ministério da melhor forma. Amém. Seja bem-vindo. É uma honra receber você aqui. Foi indicação do nosso irmão Sandro. Falou, vamos trazer que o homem é bênção. O homem tem um conteúdo muito bom e edificante para as pessoas. Ele falou, vamos atrás dele, vamos trazer. E graças a Deus deu tudo certo, já aceitou o nosso convite, aceitou esse desafio. E estamos aqui. E já para iniciar esse bate-papo, a gente queria saber, antes de saber sobre o ministério, saber como foi que você conheceu a Cristo, como foi essa transição sua, assim, que você conheceu, falou, esse é o Deus que eu quero servir, esse é o Deus que eu quero comigo durante todo o resto da minha vida e para sempre. Amém. Para muitos, assim, que não me conhecem, né, alguns
quem me conhece já contei meu testemunho, tem lugares que eu também já contei meu testemunho, mas eu vivi dentro de uma família a qual pertencia ao candomblé, e era uma família que era minha e da minha família, da parte da minha mãe também. E aí eu fui um dos alvos a entrar nesse meio. E aos 7 anos de idade, eu tive o meu contato direto com os espíritos, onde eles se apuseram de mim, né? E aí eu recebia todos esses espíritos, e eram muitas tribulações que eu passava, que eu não aceitava isso na minha vida. Eu creio que já era Deus trabalhando na minha vida sem querer aceitar isso para a minha vida. Mas aí eu acabei sendo o alvo deles. Tudo que eu tentava fugir deles, eles me pegavam e me judiavam. Então eu tinha que fazer tudo o que eles queriam. E aí, em um certo momento, eu tentei fugir de algumas formas e eles me usavam para estar em outros locais que eu tinha medo. Exemplo, eu falava que não queria receber eles, que não queria falar com eles, ter contato com eles. Eles me levavam para onde? Para o cemitério. Me possuíam, chegavam no cemitério, eles me acordavam. Eu começava a chorar, eles me incorporavam novamente. Quando eu acordava, eu estava com algum cadáver segurado, ossos. E aí eu começava a chorar, porque tudo isso ele fazia para me poder receber e querer ficar com eles. Então eu sempre fui um cara que eu não acreditava assim, eu não sabia que Deus era tão bom, tão poderoso quanto agora. Então eu queria achar alguma solução para sair daquilo, né? E aos 7 anos eu fui consagrado pelo meu avô. Meu avô tinha esse meio, vivia nesse meio do candomblé, e ali me consagrou, e eu fui consagrado. Dentro da consagração existia também a minha família, minha mãe, meu pai, e ali eu vi tudo aquilo e não aceitava. Desde criança eu não aceitava aquilo, tal, mas acabou, devido a eu ser consagrado, adquirindo aos 7 anos. E ali fui sendo judiado, e aí foi passando o tempo, e aos 15 anos, minha mãe viu eu diferente, porque eles se comunicavam comigo e eu não podia dizer a eles o que estava acontecendo comigo, que eles me proibiam. Porque todas as vezes que eu tentava falar o que estava acontecendo comigo, eles falavam: se você falar, eu vou matar sua mãe, vou matar seu pai. E pegava as pessoas que eu mais amava e induzia que ia matar, ia maltratar, ia fazer aquilo e outras coisas. E aí minha mãe falou: eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ela já tinha aceitado Jesus há um tempo, Deus curou a vida dela, só que ela não conseguia me evangelizar. Porque toda vez que ela tentava, eu fugia. Porque eu creio que não era eu, era eles. Porque na hora que ela falava comigo, eu não ouvia mais. Eu saía, respondia, e não dava trégua ao que ela falava. E aí, mas uma semente já era plantada no meu coração. Porque ela falava: Fábio, Jesus é contigo. Aí eu já partia, saía, não queria mais ouvir nada. E chegou um momento que ela falou assim: olha, filho, eu sei que está acontecendo muitas coisas com você, que você tá nesse mundo. Venha para Jesus, que é a solução. Só que ele não me deixava ouvir tudo que falava de Jesus, eles tapavam meu ouvido. Eu não conseguia. Aí teve um momento que eu creio que já era Deus trabalhando em minha vida, que eu ouvi que ela falou assim: a única coisa que o diabo não rouba é o nosso pensamento. Tudo que a gente fala em pensamento, ele não rouba. E um certo dia, eu retornei, morava fora, né? Aí retornei para cá, e numa Copa-Vela, eu costumava vir para participar, novo, uns 15 anos de idade, e aí eu ouvi essa história que minha mãe falou que o diabo não roubava o pensamento. E aí eu me deparei dentro do meu quarto com aquela bibliazinha que a gente recebe na escola, né? Pelo pessoal da Testemunha de Jeová. Aí veio aquela bibliazinha ao desse meu pensamento: se é verdade mesmo que ele não rouba, porque tem uma entidade que ela coloca a cabeça com a outra e rouba o pensamento. Mas minha mãe falou mas isso é só se encostar a cabeça, que a gente pega a energia. Mas se Deus, ele não rouba o nosso pensamento, espera ainda. Eu vou procurar uma cura em alguma igreja. E aí
saí, me arrumei. Também minha mãe perguntando para onde eu ia, eu dizia, vou para a festa. Porque já começou Deus plantar no meu coração, eu creio que já era Deus, já era a preparação dele. Porque eu disse, eu vou sair, e a primeira igreja que estiver falando no nome de Jesus, eu quero ser curado, porque eu não aceito mais ser judiado como eu estou sendo. E aí, fui andando. Aí minha mãe, você vai pra onde? Eu vou pra festa. E ela fala, eu andando e ela falando, você vai pra onde? Eu vou pra festa, mais tarde eu chego. E essa Bíblia, eu disse, eu vou jogar ela ali no lixo. Só que desde que já era a preparação de Deus, já estava enganando o inimigo. E assim eu fui andando. Aí vi aquele som bem alto. Jesus é o caminho, Jesus é vida. E aí eu comecei a ir para a igreja do lado direito, eu estava no lado esquerdo. Quando eu parti para o lado direito, aí eu vi, você vai fazer o que desse lado? Passe para o outro. Aí eu já fui tirando ele do foco da cena, o inimigo. Eu fui dizendo, eu vou lá porque eu sou ruim de mira e eu vou jogar a Bíblia lá dentro e correr. E eles começaram a rir comigo. Começou a rir e eu dizendo, eu quero cura. No pensamento, só que eu não falava cura, eu falava, eu quero ser sarado. E quando a gente não tem Jesus ainda, a gente fala palavras inapropriadas, né? E aí eu disse, no pensamento eu queria ser curado. E aí ele faz, pode continuar do lado esquerdo que eu te uso, você joga e sai. Eu disse, rapaz, vocês só sempre me usam, só me castigam, só me ferem, deixa ser eu gosto de vocês. E eu, para honra e glória do Senhor, quando eu cheguei, aí eles pensaram que eu estava gostando dele, parti para o lado direito, onde era a igreja, e eu só fiz o ponto que ia jogar. E entrei. Naquele exato momento, quando eu entrei, eu só lembro até ali. Eu desmaiei, e aí quando eu retornei, já estava sendo curado, já estava curado, e aceitei o meu Senhor como meu único Salvador. E para a honra e glória do Senhor, estou feliz. E até hoje, se você me perguntar, você já sentiu o desejo de se afastar? Já se feriu com o Senhor? Já sentiu vontade de desistir da vida? Não. O meu desejo é de amar cada vez mais como eu já venho amando Ele. Amém. Amém. Que Amém. forte. Um testemunho, assim, muito impactante. De verdade. Exatamente. Deixa eu só entender um pouco. Nessa época que você estava, quando você era mais novo, a sua mãe também era do candomblé e depois aceitou a Jesus? Isso. Ou ela nunca foi? Isso. Minha mãe já era desse meio. E aí, chegou um tempo, há mais ou menos 30 anos, ela vivia nisso. E aí, uma certa vez, surgiu uma enfermidade, né, de minha mãe, e minha tia, que era evangélica, chegou na minha casa e falou para minha mãe de Jesus. E ela já vem, sai daqui, porque o inimigo, ele nunca deixa a gente querer ouvir Jesus, mais problema dos outros, coisas que seja ruim para os outros, ele deixava a gente ouvir que eles queriam fazer coisas ruins. Uhum. E nesse exato momento, minha tia conseguiu falar para ela. E aí ela adoeceu, teve um CA em mama, e minha tia foi e falou com ela, Rosa, Deus, ele cura, saia disso, minha irmã. Vamos para a igreja. Ela disse, eu não vou, porque eu não consigo ir para lugar nenhum, que eles não vão me deixar ir. E aí minha mãe já ouvia vozes para não deixar. E nesse dia, minha mãe decidiu fazer a mesma forma que eu, enganar. Falar que ia para algum lugar e acabou indo para a igreja. E minha mãe desmaiou na porta da igreja. E aí minha mãe aceitou Jesus também, entrou, né, desmaiou, aí melhorou. E naquele desmaio queriam levar ela para o hospital. E minha tia falou, não vamos levar ela para o hospital, não. O hospital é aqui na igreja. E aí, para honra e glória do Senhor, ela melhorou, né? O inimigo se manifestou, oraram, repreenderam, ela aceitou Jesus. E ela foi e não aceitou Jesus. Quando ela entrou, ela não aceitou Jesus, ficou lá, o médico fez o apelo, ela não aceitou. Ela retornou, fazer os trabalhos novamente dela, tal. E aí ela pensou, aí minha tia começou a evangelizar novamente. Falou que Jesus curava, que ela fizesse um voto com Deus, que Deus ia curar ela. E ela disse não, que ela cria que os deuses desse espírito era o Deus protetor dela. E aí, uma certa vez, ela foi, sentou, minha mãe tinha programa de rádio na igreja católica, e aí ela fez a sua oração em secreto, né? Eu creio que Deus também já estava preparando ela fez, se existe esse Deus dos crentes mesmo, ele vai me dar a cura. Se ele me der a cura, eu viro crente. Aí minha tia, se minha irmã vir me chamar de novo, eu vou, para ver se esse Deus do crente existe.
Aí, quando minha mãe se arrumava, que eles sabiam que minha mãe ia para a igreja, eles queriam sempre fazer alguma coisa, um acidente, alguma coisa. Nesse dia, minha tia fez uma campanha forte, convidou ela. E sempre, toda vez que minha tia convidava ela, ela ia de jejum e oração. Eu creio que Deus já começava a guerrear contra o espírito que já habitava nela. O espírito maligno. E aí minha tia conseguiu levar no carro dela até a igreja. Quando chegou na igreja, novamente ela desmaia. Aí, vamos levar para o hospital, vamos fazer isso aqui. Aí minha tia, não, o hospital dela é aqui. E aí minha mãe entrou e começaram a falar de Jesus para ela. E um certo irmão de fora, estava ministrando a palavra. E olhou para ela e disse assim, Deus está te dando uma cura agora. A senhora foi e colocou interrogação se Deus existir. Ele vai existir agora que ele está te curando desse câncer de mama. Coisa que ela não sabia, ninguém sabia. E aí ela ficou ainda, naquele momento ela falou, foi minha irmã que falou para esse pregador que eu tinha o câncer. Sendo que minha tia não tinha falado. E ela ela acreditou quando ele foi mais além. E você hoje duvidou e começou a falar umas coisas dela que ela estava falando somente ela com Deus. E falando algumas coisas que ela tinha feito durante trabalhos do candomblé. E ela fez, não, isso aí minha irmã não sabia, não, isso aí ninguém sabia, só que sabia sou eu, então esse Deus existe. E para honra e glória do Senhor, ela aceitou Jesus. Amém. Só que ela não usou a sabedoria, porque quando ela aceitou Jesus, eu já estava morando, que ela me via com esses problemas que eu estava passando, que eu não contava para ela, porque eles não queriam que eu vivenciasse o que ela estava vivenciando, porque existia, nesse mundo do candomblé, existem espíritos diferentes. Então, os que habitavam em mim não se misturavam com os dela. Então, era uma guerra. E minha mãe disse, eu não estou aguentando o Fábio, eu vou mandar ele morar um pouco com a tia. E aí, quando eu estava morando com minha tia, ela ficou separada de mim. E foi nesse tempo que ela aceitou Jesus. E ela não usou a sabedoria de me resgatar para Jesus, porque eu já estava morando fora. Então, toda vez que ela falava de Jesus, eu não queria ouvir. Toda vez que ela me chamava para vir para ir para um congresso, eu não queria ir. Então, eu digo a você, eu vim para Jesus por meus próprios meios. Eu creio que foi o Espírito Santo me trazendo, não foi o Espírito Santo que me trouxe, porque eu não recebia na evangelização, não tinha ninguém que me ajudasse. E eu queria uma cura, eu queria que isso se afastasse de mim. E eu encontrei o Rei dos Reis, Amém. Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Como foi para você esse momento após encontrar Jesus? Quais foram as principais transformações que você viu na sua vida, da vida que você vivia antes e da vida com Cristo? A transformação que logo que eu vi foi que eu achava ainda que eles iam ficar no poder sobre a minha vida. E aí eu ficava naquela dúvida, eu me converti, eu aceitei Jesus. E agora eles vão ainda falar comigo, se comunicar comigo? E aí eu confesso a vocês que ainda foram um processo de provações, porque eles não mais se puderam de mim, não se manifestavam mais em mim, mas eu via as vozes falando sempre assim, eu ainda vou pegar os seus, eu vou tentar pegar, vou destruir sua família, eu vou destruir aquilo, mas o homem de branco não deixa. Por que o homem não deixa? Porque já o Espírito Santo já habitava em mim. Né? O Espírito Santo já tomava conta do meu ser. E imediato, a transformação que eu vi foi que eu criei em mim, assim, eu vou procurar uma pessoa que está diretamente ligada a Deus. E eu procurei o meu pastor. Comecei a estar lado a lado com ele. E tudo eu começava a falar para ele, meu pastor, por que isso está acontecendo comigo? Você está passando por um processo, meu querido. Eles não vão mais tocar em você. Eles não estão aceitando você ter perdido você. Então, ele não vai conseguir mais como você está buscando, como você está intercedendo, quando você está em todos os cultos, quando você está andando comigo lado a lado, eu estou te ensinando, ele não vai tocar. E na sua família ele também não vai. Porque depois que você aceitou Jesus, está andando com Jesus, o ungido não tocará mais. E aí eu comecei a sentir proteção, refúgio, fortaleza, cidadela e rocha firme no Senhor. E comecei a fazer os trabalhos da igreja.
Eu comecei a pegar tudo, era teatro. Só não peguei dança que eu não sei dançar. Mas teatro, comecei a receber um cargo com jovens, coordenador dos jovens. E tinha esse amor por música, porque eu já cantava música profanas antes de conhecer Jesus. Mas eu achava muito bonito, mas nunca achava que era onde Deus estava me encaminhando para a música. Mas naquele momento de sede, né, que a gente ficou na receita de Jesus, aquele momento de sede, de querer fazer tudo, de querer tudo, eu comecei a pegar um pouco de cada coisa. E eu confesso a você, eu falava assim, eu acho que você é pastor. Porque eu tô gostando desse lado de ministrar, tô gostando desse lado de andar com o pastor. E aí, os dias foram se passando, e aí começou tudo que onde o pastor me enviava, dava certo. E ele falava, Fábio, sim, de Deus de colocar você para ser professor de criança. O que aquele criança já tem muito tempo ali e não cresce, é só 5 crianças, é só 7 crianças e não sai daquilo. Amém, pastor. Era professor de crianças. E Deus me usava de uma forma tremenda. E aí eu comecei a dizer, não, eu tenho que criar estratégia para cuidar dessas crianças. Espera ainda, vou fazer uma festa do Dia das Mães, reuniões com as mães, que ele já traz as mães, e eu evangelizo as mães e vão ganhando para Jesus. E assim foi multiplicando as crianças, foi fazendo coisas com criança, e assim as crianças de 5 foi para 10, de 10 foi para 15, de 15 foi para 20, ficou em 25. E fomos ganhando a família. Dali, falou, pastor, tu acha que vou botar esse irmão para ficar agora com o líder dos jovens? Porque também os jovens não crescem. Fui pegar os jovens. Os jovens só disse que há 10 anos era 5, 10, não saia disso. E aí, eu também fui com o líder de jovens e acabou indo para 70 jovens. Uau! E a gente tem que usar estratégia hoje com jovens, porque muitas das vezes só a palavra, só o ensino, é mesmo que falar assim, como ser uma escola. Eles acham muito assim, vou para uma escola lá, vou contar histórias. E eu sempre usava estratégia como evangelismo, piquenique, mas tudo tinha a palavra do Senhor. Uhum. Tudo eu falava do Senhor, ensinava, plantava. E eu falava sempre assim, olha, depois é como uma escola, depois eu vou perguntar à sua mãe como o comportamento seu dentro de casa. Eu sempre fazia temas que eram do dia a dia, de amizades, de família, e ali foram mudando. Tanto a gente evangelizava, ganhava os jovens para Jesus, como ganhava os pais dele, porque os pais viam mudança nos filhos, então eles procuraram ver onde estava saindo essa mudança, e viu que era Jesus. Então ali só não fui líder de mulheres, que aí não existia, mas aí me colocaram, você pode ensinar o coral das mulheres? Amém. Começava a dar certo. Então começou o pastor, comecei a andar lado a lado com ele, comecei a estar mais próximo dele. Todo mundo achava assim, eita, ali vai ser um pastor, porque tudo que o pastor pede, ele faz. Amados, a gente tem que andar com pessoas que nos levem para o céu. Nós temos que andar com pessoas que nos ensinam o correto, porque no momento como jovem, eu poderia vir encontrar outros jovens e me desviar o caminho. Mas sempre ele me mostrou que o caminho certo era Jesus. E 15 anos, né, você sabe que não, é uma fase que é muito difícil. Mas quando você começa a ver sua trajetória, como era sofrida, perseguida, né, era aprisionado pelo mal, pelos espíritos, e você vê toda a transformação que Deus fez, você só tem a glorificar. E eu só tenho a dizer, obrigado, Senhor, cada dia que eu acordo. Amém. Amém. A gente tem que realmente usar daquilo que Deus fez na nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. É como você fez. A gente não pode olhar para tudo aquilo que Deus fez e reter, mas também abençoar as outras pessoas. A gente precisa ser direcionado por Deus para andar com outras pessoas que nos fortaleçam, e a gente fala sobre isso até em outros episódios, sobre como é importante a gente estar cercado de pessoas que estão no mesmo propósito, para a gente se fortalecer e não reter, mas abençoar a vida de quem está perto, para expandir o reino de Deus. E é isso, a gente usar os dons e talentos que Deus entregou na nossa vida, os propósitos que Ele nos entregou, para não guardar, para não se negar a Deus, mas fazer a vontade dEle em todo o tempo, por onde a gente caminhar. Coisa linda de ver. E também assim, de onde você veio, né? Você já viu de tudo, vivenciou muita coisa, e quando você prova aquele amor verdadeiro, não mais ser aprisionado pelo medo, pelas trevas,
por tudo aquilo que não presta, mas você prova o amor verdadeiro, prova do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio que não há aquela vontade mais de sair desse amor. A vontade é de permanecer nele e continuar ali, indo mais fundo, procurando, buscando e querendo servir a esse Deus que é maravilhoso. Porque servia, ele, como ele disse, né, servia ao inimigo, e o inimigo atormentava ele. E agora que está servindo a Cristo, Cristo não vai atormentar. E por isso a gente tem que estar com ele ali buscando, firme, e se doando ainda mais de como se doava antes, né? Quando a gente prova verdadeiramente aquele amor de Deus, sente que Ele nos ama e que Ele tem um plano, um propósito para nossas vidas e vê o que realmente é o amor de Deus, a vontade é de permanecer ali para todo sempre, vivendo o amor verdadeiro dEle e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aquela verdade, né? Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não consegue mais viver, né? É como eu costumo falar, né? Quem ama Jesus só tem a ganhar. E se você ganha, você vai cuidar. Então, quem ama, ganha. E quem ganha, cuida. E Deus tem trabalhado, amados, de uma forma tremenda. Né? Os meninos sempre que estão comigo no ministério, os fixos, né? São fixos. E eu sempre ensino, por etapa, o que Deus ele vem querendo que nós façamos, o que nós devemos seguir e fazer. E eu confesso a vocês que o inimigo, ele usa artimanhas, estratégia para tragar os seus. E Deus ele tem trabalhado na minha vida, depois que eu conheci a Cristo, evangelismo, né, trabalho comigo, trabalho espiritual, trabalho, né, de guerrear mesmo contra o mal, né, em campanhas, né, eu trabalhando assim, e veja que Deus está a trabalhar comigo na cura e libertação. E eu confesso a você, Deus tem usado bastante no meu próprio trabalho, né, em pessoas próximas, pessoas até que eu nem conheço, que às vezes entram em contato comigo. Eu precisava muito de você na minha casa, eu soube que tal coisa aconteceu, você foi lá e foi curado, fulano estava manifestado e você foi lá e fez a cura e libertação. Aí eu queria que você fosse lá, eu queria que você fizesse isso, aquilo. Eu falava, olha, primeiro, eu vou ligar para o meu pastor, vou pedir discernimento a ele me dando a bênção, eu vou fazer eu ir na sua casa. No meu trabalho a mesma coisa. Fábio, vem aqui que manifestou uma criança na época. Espera ainda, meu pastor, tá acontecendo isso aqui. E aí, vá na bênção, meu querido. Ia. Tudo, sempre o que eu faço, todos que estão comigo, que andam comigo, eu sempre falo, só façamos algo se for permissão de Deus. E receba a bênção do seu pastor. E aí Deus tem trabalhado comigo nessa questão de cura e libertação. Né? Ele tem trabalhado nisso e eu, toda vez que eu vou participar de uma cura e libertação, quando tem um manifesto, e antes dele ir embora, ele sempre fala, eu ainda vou conseguir virar teu carro, mas toda vez que eu tento virar ele, ou tragar a sua família, o homem de branco lhe protege. Ele nunca quis o nome, que é Jesus, o dono de todas nós. Então, eles têm uma maior raiva, têm um maior ódio, porque eu fui para a presença do Senhor. Isso só me fortalece que eu estou no caminho certo. Pode vir seta, pode vir apontamentos, pode vir o que for. Eu estando seguro com Deus, fazendo o correto com Ele, andando lado a lado com Ele, o mal ele não prevalece, o mal ele não toca. Amém. Amém. E é isso, é muito importante a gente ter a bênção do Senhor, o discernimento também que Ele nos dá, né? Porque às vezes tem gente que sabe a sua história, sabe o que você já passou, às vezes ouviu de alguém, né? Falou, eita, eu vou chamar ele para aqui para casa, mas não é com a intenção correta, né? Eu vi uma vez um vídeo no Instagram de uma mulher que pedindo para o pastor orar na foto de um rapaz, porque ele disse que Deus prometeu esse rapaz como marido dela. Aí o pastor foi olhar assim, teve um certo discernimento de perguntar, né, a ela. Aí, e foi, minha amada, como foi que aconteceu? Não, foi assim. Eu sei que no meio da história descobriu que o cabo era casado
E a mulher queria que o pastor orasse para descasar o cara para casar com a mulher. Aí é importante a gente ter esse discernimento do que está fazendo, de como fazer, porque às vezes a gente participa sem esse discernimento. Pode participar de coisas que não são de Deus, não provém de Deus. Aí é importante a gente estar sempre em oração, buscando esse discernimento e pedindo sempre a bênção também do nosso pastor, que às vezes a gente passa despercebido por a gente, mas ele pode perceber, né? Isso. É isso aí. Eu gostaria, então, de dar uma nova passeada pela sua história. Você falou que, a partir do momento que você conheceu Jesus, você foi construindo uma caminhada ali de serviço, de evangelismo e de acreditar que você ia para o caminho do pastoreio e tal. Mas a gente vê a sua atuação no ministério ali do louvor, da música. E eu queria saber como foi que você percebeu que Deus tinha uma nova perspectiva ali para os propósitos dele para sua vida. Pronto. Boa pergunta, né? Nessa caminhada, nessa trajetória toda, eu fui passando e tal, não tinha ainda passado por esse lado. Mas eu gostava da adoração, né? Eu gostava do louvor. E ali eu ficava, que lindo. Mas eu, não, achava lindo e achava belo e tal. E aí eu nunca cheguei para o pastor. Pastor, eu tenho curiosidade de ser cantor, de participar de um ministério, não. E aí começava a louvar, mas toda vez que eu louvava eu sentia algo diferente. Assim, eu sentia algo que me chamava muita atenção. Eu disse, meu Deus, será que você está me chamando para isso? E eu ainda não estou aceitando. Eu queria que o Senhor usasse pessoas, que se fosse meu ministério fosse esse, o Senhor me falasse da seguinte forma: eu estou te chamando, eu te chamei para estar nesse meio. E essas palavras, e sempre quando eu falava com Jesus, eu falava assim, Jesus, quando for falar comigo, use essas palavras. Aí eu falava as palavras-chave. E exatamente, aí eu pro culto, começava o louvor, me chamava a participação. Hoje eu senti, porque sempre geralmente que me chamava era para uma oração, para fazer uma oração, era para trazer uma ministração de uma palavra. E aí, nessa vez, me chamaram para o louvor. Eu estou sentindo de Deus de chamar você aqui para louvar um hino. E aí eu ia. Confesso que a primeira vez, meu Deus do céu, o nervosismo também tomou conta. E foi uma desafinação no início, depois o nervosismo, depois Deus me deu aquela força e comecei a louvar. E aí Deus desceu. Esse dia tem um pastor de fora, desceu do lado do altar e falou bem assim: o teu chamado é esse, foi eu que te chamei. Te chamei para você estar no centro do louvor, para você trazer a palavra e trazer a paz, coisas boas através do louvor. Eu amei. Aí, amém. Certo. E eu tinha pedido ao Senhor durante o mês se era isso realmente que Deus queria comigo. No mesmo dia, ele falou comigo. Quando terminou, o pastor veio, me abraçou e chorou. Aí eu disse, meu Deus, foi o que eu fiz de errado. Aí ele falou, filho, você ministrou o louvor de uma forma tão extraordinária que Deus falou muito. Há dias que eu não tenho chorado no louvor. E hoje você falou. Você modificou a letra dessa música todinha. Fez uma forma que Deus entrava, eu sentia aquela voz saindo dentro do meu coração. A sua voz soava de uma forma que era impactante. Deus te quer nesse negócio, meu irmão. Eu sentia uma paz, esse louvor. Ao dizer amém. Eu disse, meu Deus, será que é nessa parte que eu quero? Aí é essa mesmo realmente que eu tenho que seguir. Mas no fundo, eu senti o desejo. Mas não achava que ia ser para agora. Se era que eu tinha que ministrar só a palavra depois, e louvava, mas não sabia que Deus já estava me chamando para isso. E aí, no final, eu disse, amém, Senhor, amém. Eu disse, mas Deus, eu falei que hoje eu pedi os 30 dias do mês. Hoje nós estamos na campanha, nós estamos no dia 29. Amanhã já é o último dia que o Senhor vai ter que falar comigo sobre isso. No dia 29, realmente foi o dia que todas esses profetas de Deus foram falando comigo. Aí eu disse, só que falou 2, eu falei que tinha que ser 3. Aí quando eu vou embora, tchau pessoal, paz, quando eu tô saindo, uma criança, ô tio, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Minha mãe quer falar uma coisa para você, que ela está com vergonha, mas tio, ensina a gente a cantar? A gente gostou do senhor. Aí a mãe dela veio chorando, disse, você falou algo que eu vim aqui hoje para falar com o pastor, para ir fazer uma oração lá em casa, que eu não sou evangélica.
para fazer uma oração. Eu queria falar com o pastor para aceitar Jesus e também para tentar. Eu vim acerto hoje pedir ajuda ao pastor para falar com meu esposo para sair de casa, que eu não suportava mais ele. Mas através do louvor ele me curou. E ele me curou e Deus está falando fortemente para mim não abandonar meu barco, que é o meu casamento. E você falou uma coisa muito bacana na ministração. Você hoje que está tentando, achando que seu barco vai afundar, que você não vai conseguir mais andar, que você vai se afogar. Deus está dizendo que está no direcionamento do teu barco. E ele não vai acabar, ele não vai afundar, ele não vai ser destruído. Que Deus ele vai restaurar o teu lar, a tua vida. E aí ela disse que recebeu aquilo para ela. E aí ela disse, eu vi que o seu caminho, não é seu professor não, viu? É louvar. Então Deus usou até um ímpio para no final falar o que ele queria. Então, aí eu disse, Deus confirmou as 3 vezes. Mas ainda tem amanhã, se for 4 vezes, não é. Eu só falei que era 3. Então, quando foi no dia 30, aí não tive nada. Aí quando foi, depois procurei meu pastor, eu falei isso com Deus, o senhor sabe que eu tinha falado, tal. Aí o pastor falou, é isso que eu quero. E isso que eu já ia falar contigo. Que seu projeto é louvar. E aí, comecei para a honra e glória do Senhor, a louvar e agradecer o nome do Senhor. Amém. Amém, que interessante. E quando você descobriu, esse é meu dom, esse é o chamado de Deus para minha vida, quando foi que surgiu aí a banda, a HD3? Surgimento. Então, o surgimento, eu falo que nasceu num período de dor, de perca, que foi a perca do meu pai. Mas antes disso, né, eu me converti aos 15 anos, né, como eu falei a vocês logo no início, eu comecei a trabalhar o ano inteiro para o Senhor, na obra dele e tal, e aí eu comecei a ir para o louvor. E aí Deus usou o pastor verdadeiramente falou assim, filho, você tem que montar o seu ministério, que Deus vai te levar para grandes lugares. E começou a usar ele, eu fiz, será, pastor? Porque eu gosto tanto da minha igreja, gosto tanto de cuidar dos jovens, gosto tanto de ficar na minha igreja, e só louvando na minha igreja. Aí ele falou, não, Deus tem algo com você fora da igreja também. Aí eu amém. Aí foi quando eu disse, vou orar ao Senhor, deixar Deus agir. E aí comecei, ele mesmo começou a me dar agenda. E ligava para olha, tem um cantor aqui, um menino de Deus, um menino bom, vai para aí. Aí começou a me indicar. E eu comecei numa igreja, em outra. Aí quando teve na minha trajetória assim, de agenda, eu estava em uma igreja, aí veio um irmão de lá para cá, falando em línguas, e ele parou em mim e falou bem assim, olha, Deus está dizendo que vai usar uma pessoa hoje para lhe abençoar. E que vai ser uma coisa que você não pode não esperar agora, mas vai ser para já. Eu amém, recebi, é de Deus. Eu falei, Deus, esse é teu, esse recado, amém. E aí eu fiquei à disposição e serviço do Senhor. E aí veio esse irmão. Um irmão que quando estava louvando, irmão, dá logo aquele medo. Será que está ali manifestado? Quando eu olhei para o irmão bem assim, bem sério olhando para mim, eu disse, não está gostando do meu louvor? Será que é um assaltante? O que é aquele homem ali? Meu Deus, está olhando para mim. Quando terminou, aí ele chegou para mim, posso dar uma palavra com você? No final, quando terminou o culto, posso. Olha, eu achei muito bacana você, eu estou caminhando aos poucos, aceitei Jesus devagarzinho, tal. Eu trabalho em uma cidade perto, sou empresário de uma empresa, e eu vi senti um negócio de estranho, ele fala estranho, para dizer assim, eu senti algo de Deus, né? Uma coisa estranha, uma coisa boa no meu coração, de ajudar você. Você já tem CD gravado? Aí eu disse, não, tô indo para a dispensação de Deus, na hora certa ele vai me abençoar. Ele fez, você está sendo abençoado agora. Planeje seus louvores, que eu vou te dar essa gravação. E é para já, nesses 2 meses.
Uau. E aí eu disse, Rápido. amém. E aí, nesses 2 meses, eu gravei, né? E aí, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a exaltar o nome dele. Aí não parava mais. Nisso eu conciliava, era estudo, casa, igreja. E no meio disso e tudo, dessa trajetória de louvor, de viagem, cumprir a agenda, né, surgiam as enfermidades dos meus pais. Minha mãe teve AVC, né, 7 da manhã, meu pai teve 7 da noite. Todos os dois tiveram AVC no mesmo dia. Ficaram os dois em coma, ficaram vegetativos. E lá em casa somos 5 filhos, né, os meus irmãos, né, me abandonaram no momento. Eu era 16 anos, 15 para 16 anos, né, aos 16 anos, cuidando de uma irmãzinha de 2 aninhos, cuidava dos meus 2 pais. Essa já, que a gente tem aquele negócio, né, assim, sim, eu aceitei Jesus, mas cadê as provas? Porque diz que surgem muitas provas. Eu falo a você, de ser um jovem, e ali cuidando de 2 idosos, cuidando de uma irmã de 2 aninhos, foi difícil. Porque vieram pedrada de todos os lados, né? Chegaram denúncias do Conselho Tutelar que um de menor estava cuidando de 2 idosos e uma criança. Acabei indo embora daqui para o estado de Sergipe. E aí, lá eu tinha o apoio da minha família, da família de minha mãe. E aí eu vi que não estava tendo totalmente aquele apoio. Então, Deus, ele usa sempre pessoas que a gente nem imagina que ele usaria. E uma amiga de minha mãe, né, do nome Abigail, me encontrou pelas redes sociais através de louvores que eu louvava, tinha o contato de agenda, conseguiu falar comigo. E eu achei aquela pessoa certa para me contar tudo o que eu estava passando, todo momento de dor, todo desespero. E eu confesso a você, nunca desisti de Deus. Ele sempre me capacitava, sempre me honrava, me ajudava. E eu ficava, não tinha, se você dizer, porque assim, tem muita gente que não suporta o processo. Seja ele qual for, o primeiro processo que acontecer de enfermidade, já afasta da igreja porque Deus não deu uma cura. Já afasta da igreja porque Deus não respondeu, porque Deus não fez aquilo. Já se afasta, eu não. Era passando pela prova, dando glória a Deus, como Lázaro disse. E ali eu não desisti. Parei as agendas, e não tinha como, porque eu tinha que cuidar de 2 acamados e uma criança. Sim. E aí, Deus foi me abençoando minha família, e eu sempre guerreando contra o mal. Com o tempo, minha mãe e meu pai têm aquela cura, do nada, os 2. Minha mãe acordou, meu pai também, só que minha mãe acordou enxergando, meu pai acordou cego. E aí comecei a ter apoio de pessoas com fisioterapia, com consultas médicas, e meus pais foram fazendo tratamento deles, e eles foram se recuperando. E daí, quando eles se recuperaram, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Voltar ao Senhor. Não podia pegar todas as agendas, porque você tinha que ter você tem que separar os seus, que Deus ele é organizado. Nós temos que organizar tudo, certo? Então, eu organizava tudo, e era o carro de minha mãe, e eu viajava ainda sem carteira, porque não tinha como, vinha cadeira de roda, vinha minha irmã, meu pai e minha mãe, tudo eu fazia um jeito de, até o colchão de berço eu botava para poder apoiar minha mãe, porque o braço doía, mas levava para fazer a obra, que era povoados perto, e aí viajar fazendo a obra do Senhor. E daí teve umas outras enfermidades, outras intercorrências que eu tive que parar novamente. E aí parou, aí teve, com o tempo minha mãe recebeu a cura, né, e aí Deus o levou. E aí fiquei com meu pai. Aí foi outro processo, perca. Mas assim, eu não deixei de parar, de louvar o Senhor. Louvava o Senhor, e aí foi quando eu fiquei com meu pai. Meu pai começou a se debilitar, eu tive que parar novamente. E aí eu tive que parar para tomar conta dele, e conta da minha irmã. E aí tomava conta deles e tal. Aí com o tempo, e aí nisso, quando minha mãe faleceu, tomava conta do meu pai, assim, meu pai começou, ele teve uma melhora, aí eu continuei fazendo a obra, minha irmã já estava grande, já tomava conta dele para me fazer a obra do Senhor. E aí, eu sou daquele tipo de pessoas que gostam de ajudar as pessoas.
Então, logo quando eu voltei para Paulo Afonso, surgiram pessoas que eu consegui trazer, que tinham um sonho de louvar, que tinham um sonho de levar a palavra do Senhor, de pregar. Comecei a ajudar pessoas para dar uma impulsionada para louvar o Senhor, para ter algo, para apresentar algo para o Senhor, né? Levar a palavra do Senhor, levar o Evangelho. E aí fui impulsionando pessoas. E aí eu tive que vir embora para cá, né? E morando aqui, eu continuei com o meu ministério. Fiz o ministério, e como eu comecei a dar oportunidade de pessoas, aí muda meu ministério, de Fábio Carvalho para outro ministério. E aí nessa mudança, começou meu pai novamente a entrar no processo de estar debilitado. E aí começou a debilitar, e começou a requerer mais cuidado meu. Sim. E aí comecei a dar cuidados a ele e tal, e viajava para fazer os exames dele, que aqui não tinha, era fisioterapia e tal, e acabou meu pai falecendo. E aí, todas essas tribulações, eu disse, meu Deus, todas essas etapas que foram passadas, será que você já está dizendo que o louvor já tem que parar e agora tem que ir para outro comando? Então, sim, eu vou ficar na sua dispensação, eu agora vou parar, quero me alimentar da palavra do Senhor, eu quero sentir a tua presença mais e mais, e quero só te buscar nesse momento. Aí procurei um ministério e falei para o ministério, gente, vamos dar uma parada. Eu quero me alimentar agora só de Deus e deixar na dispensação de Deus esse ministério. Porque é o meu ministério, deixar na dispensação do Senhor. E aí, amados, confessar a vocês que os irmãos caem em cima. Fábio, Deus tem um chamado, você não louvou. Não desista, irmão. Nós estamos contigo. Vamos à luta. Você não está só. Começou a ver que eu era um cara, sempre um irmão que estava sempre para apoiar todos, orar, jejuava juntos e tal. E aí você não pode parar, irmão. Vamos continuar a jornada, vamos continuar. Irmãos, eu falei com o Senhor, eu tive uma conversa com ele, eu quero ter esse momento particular com ele. Mas vamos sentar aqui agora e vamos orar, vamos jejuar, e vamos tirar esse mês todinho para fazer uma campanha com o Senhor. Se daqui para o final do mês o Senhor não falar com a gente, eu confesso aos irmãos, pode seguir a dispensação também de qualquer outro ministério para abençoar vocês. Aí, amém. Nisso, os irmãos iam na minha casa para ocupar até a minha mente da perda do recente do meu pai e tal. E aí, no último dia, Fábio, vamos lanchar hoje fora. Quando for meia-noite, a gente vem para a tua casa e a gente faz o clamor. Bora. E eu confesso a vocês que Deus usou a gente tremendamente dentro da lanchonete. E aí nós começamos a dar glória a Deus, e aleluia, e assim ficamos. Aí eu disse, Deus está levando a gente para Romanos 8. E a gente começou a conversar, assim, Deus está dando um ministério novo para a gente. Eita, Fábio Carvalho de banda, é isso? Aí eu disse, não. Deus está dando herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ô, Fábio, eu já ia perguntar o que é HD3. Como é que vai chamar? E como é que, quando for chamar o ministério, vai dizer, vem aí o ministério herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ficamos naquilo, eu disse, vamos arrumar um jeito, mas vai ser isso. Deus está dando, disse, não vai ser meu nome, vai ser esse nome. E a gente começou, aí os meninos começaram a começar, Fábio, vamos ver siglas. Olha, H de herdeiro, D de Deus e 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, que legal. Então, ficou HD3. O ministério da gente. E aí, formamos, sentamos, planejamos, organizamos, porque as coisas de Deus têm que ser organizadas. Perfeito, sim. E aí, começamos, eu falo a você, é um conselho que eu dou também para os outros ministérios, né, que tem o seu próprio ministério, saber, né, como você quer comportar o núcleo do seu ministério. E ali nós sentamos, aí conversamos, olha, aqui todos têm que estar bem com Deus, congregantes, que sejam todos fixos, porque esse negócio eu acho muito bagunça de chamar um dali, um daqui, do cara, que a gente não sabe como é que está a vida espiritual. Eu sempre, quando dou oportunidade de convite com alguns, eu sempre pego referências de alguns músicos para estar conosco, né? Todos que estão comigo, né, no ministério hoje são fixos. Ah, Fábio, como é que você chama esses músicos? Você chama assim, quer entrar no ministério e ficar conosco? Não.
Tem processo, existe processos dentro do ministério, existe campanhas, orações. O menos tempo que um irmão entrou é 8 meses. Nesses 8 meses tem provas, nesses 8 meses tem oração, tem jejum e confirmação. Então, tudo a gente planeja e deixa Deus, nas mãos do Senhor, para o Senhor ver se realmente é esse que tem que estar conosco. E a Deus foi confirmando cada um deles, né, e estamos firmes, né, fortes, para a honra e glória do Senhor, e assim é o Ministério HD3. Amém. Né? Que legal saber a história do nome, assim, o significado. E glória a Deus por tudo isso que Deus tem feito. Qual é a proposta do HD3? Ó, me embolando aqui. Qual é a proposta do HD3, assim, como uma banda cristã? Qual o propósito de vocês quando vocês vão ministrar? O propósito da gente é evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. Esse é o nosso maior desejo, né, de levar a palavra do Senhor, né, ministrar a palavra dele, né. Hoje nós planejamos muitas coisas para fazer para a honra e glória do Senhor. São projetos que nós estamos pensando em fazer também para evangelizar, né, de formas diferentes, em bairros, em cidades, né? A gente tem muitas novidades que vem por aí, né? Os projetos. Novos projetos. E é isso, a gente tem pra gente ganhar uns para Jesus e levar a palavra do Senhor, propagar a palavra do Senhor em todos os lugares. Amém. Desses projetos e planos, tem algum spoilerzinho que a gente pode receber por aqui ou por enquanto é mistério? Por enquanto é mistério. Tudo bem. Um dos que está prestes a sair foi o da Todá, da produtora, né, Todá, que está para ser lançado por esse tempo. Estou só no aguardo que eles também fazem surpresa, né, para conosco. Já entrando nesse assunto, como foi gravar lá com a toda a music? Toda music. É isso aí mesmo. Então, na Toda a Music, ela é uma bênção, é uma produtora muito abençoada mesmo, e surgiu de uma forma voluntária isso, de chegar até lá, porque eu sempre levei a palavra do Senhor no meu trabalho. Para muitos que não sabem, sou enfermeiro, e aí trabalhava na UTI, e aí toda vez que eu chegava, eu tenho o hábito de orar, eu tenho o hábito de, quando eu estou fazendo o meu exame, anamnese, um exame no paciente, eu costumo de orar ou louvar. E antes de entrar no plantão, eu convido toda a equipe para orar. E naquele momento, a gente orando, o povo pedia, louva Fábio. Eu louvava. Aí tinha reuniões, Fábio, traga uma palavra, louve. Tudo tinha Fábio, ore e louve. Surgia a manifestação do inimigo, Fábio, você pode vir aqui no hospital, às vezes não estava nem no plantão, Fábio, vem aqui pela misericórdia, meu pastor, e aí? Tudo ele via que eu fazia, tudo que eu fazia lá, fazia com amor, eles viam tudo isso. Então, fora a minha incentivadora, é minha esposa, né? É minha esposa. E ela falava sempre comigo assim, ela sempre sonhou, e eu sempre coloquei nas mãos do Senhor, sempre assim, Senhor, faça o melhor por esse ministério, pela minha vida e pela minha casa. E aí minha esposa falava, eu ainda vou ver você aqui na Todá. Aí eu falei, eita amor, ainda vai ter um bom tempo isso aí, tá na mão do Senhor. Ela fez, eu tô dizendo a você, que é pra já. Minha esposa é bem profeta também, a bênção de Deus. E aí, meu cunhado, Davi, também, sempre me incentivando. Fábio, Deus, meu irmão, Deus é contigo, velho. Deus vai te abençoar mais ainda. Eu me sinto muito bem estar no louvor com você. Sempre me incentivando, né? E aí, no trabalho, eu cheguei, eu disse, e orando também a Deus. Eu disse, Deus, tá nas suas mãos. Deus usava os próprios irmãos que também existiam, irmãos lá no hospital evangélico, servos do Senhor. E falou, Fábio, velho, você tem uma voz tão bacana, tão bonita, a gente sente a presença de Deus, a unção de Deus através do seu louvar. Vamos, grava, rapaz, vídeos pra gente, a gente fica com saudade, se a gente só ouve se a gente for na igreja, ou se tiver algum vídeo seu, alguma coisa assim que você louvou, a gente nem sabia que você cantava tão bem assim, é só quando a gente soube que ontem no plantão você trouxe uma palhinha, um louvor nos corredores, e aí, vá, rapaz.
Aí eu disse, amém, tô orando ao Senhor para que Deus faça o melhor por esse ministério e pela minha vida. Eu confessar ao Senhor para que eu fui falar isso, né? Assim, mesmo que disser assim, Deus, eu falei isso, e agora? E aí cheguei em casa, aí falei para minha esposa, amor, o pessoal lá no meu trabalho estão falando a mesma coisa que você falou ontem. Aí eu tô só falando a você, Deus vai te pegar de jeito. Aí eu tô falando só a você, Deus vai te pegar de jeito. E nesse momento eu comecei a orar e dizer, Deus está nas suas mãos. Sempre eu falei isso. Deus está na sua dispensação, está no seu controle. E aí eu disse, aí minha esposa, e aí amor, como você está sentindo que o pessoal ainda continua? E cada dia mais está sendo constante. Aí eu tive uma conversa com Deus, desci, sempre quando eu vou orar, eu sempre falo assim, Deus, senta aqui na minha cama, eu de joelho, clamando e falando com Ele. Oh Deus, olha, tá acontecendo isso, mas se for da tua vontade, o Senhor vai fazer, tudo é o Senhor que vai fazer. E eu não vou fazer nada, tudo é o Senhor que vai fazer. E aí eu recebi aquela paz de Deus, naquele exato momento. Aí eu disse, amor, se tinha uma paz quando eu falei com Deus assim. Alguma coisa Deus vai fazer inédita. Não sei como, mas Ele vai fazer. E aí, amado, eu confesso a vocês que Deus começou a usar pessoas. E você vai ter vai surgir um projeto, os irmãos, existia um projeto que eles estão vindo para cá, para perto, para os estados mais próximos, da Bahia, Sergipe, e foi dizendo nos lugares. E você vai ter que isso é uma oportunidade para você. Aí eu falei, amém, só falava amém, mas dizia que eu disse que Deus tinha que fazer tudo, e aí era a permissão dele. E aí começou os irmãos, os amigos, não evangélico do trabalho, começou, você vai sim. E começou, vamos levantar uma oferta para você. E comecei eu só calado, eu disse, tudo, Deus está resolvendo, eu não estou falando, né, assim, da nossa dispensação de Deus. E aí o pessoal começou a me abençoar no meu trabalho, amigos, pessoas começaram a abençoar, e eu confesso a você, Deus fez tudo acontecer, desde a ida e até a volta, porque Deus planejou a nossa ida, e ainda em família, fui em família. Que legal. Fui, hotel, gravadora, tudo foi permissão de Deus, tudo foi Ele. E ali eu pude chegar no meu dia, que era de gravação, tive uma boa receptividade do pessoal da Todá, e aí entrei, a gente vai para uma sala de espera, né, uma sala lá que espera o teu horário para começar a sua gravação. E aí já tinha pessoas esperando para a sua vez. E eu disse, e o horário meu já estava já era para ser eu, já estava outras pessoas, tudo estava atrasado. Eu disse, meu Deus, e vai dar, daqui a pouco o meu horário era 4 da tarde e já está perto de 8. Caramba. E agora, meu Deus, e agora que eu tenho que nosso dia é até amanhã, que eu tenho que vir embora amanhã. E aí começou aquela agonia, daqui a pouco pensando, não vai dar. Não vai dar. E vai se ficar para amanhã, e agora tudo está planejado até está no seu controle, Senhor, só isso. Aí daqui a pouco me chamaram, aí chegou a menina da produção e disse, olha, já pode entrar para a sala para gravar. Só que nisso, todo mundo que entrava na gravação saía rápido, gravava, saía, às vezes demorava um pouca coisa, e a gente não ouvia o que estava acontecendo. A gente na sala da espera. Beleza, aí quando ela me chamou, me retornou, aí falou, Fábio, é sua vez. E eu confesso aos irmãos que minha esposa contando, né, disse, Fábio, meu filho, o que está acontecendo? Que o som parece estar todo dentro da sala de espera, todo mundo ouvindo você cantando, todo mundo entrava, ninguém ouvia. Mas você estava ouvindo todo mundo aqui, eu disse, a presença do Senhor. Eu só falava isso, era a presença do Senhor. Você cantava e todo mundo falava, ele está chorando, e parava. Cantava, daqui a pouco parava. O que estava acontecendo? Ela estava preocupada já. Será que ela não vai conseguir? Tá um nervosismo. Será que ele está nervoso? Não, mas era a presença. Quando começava a estar bem focado, o maestro sentia a presença. Aí quando ele começava a ficar assustado, eu sentia a presença. Aí ficava a presença. E aí teve uma hora que a gente fez uma oração a Deus. Deus, que a gente consiga agora gravar dessa forma. E saiu. E aí quando eu saí, amor, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Eu disse, não, foi a presença do Senhor lá. Amém, amém, amém. Aí nisso, nessa presença do Senhor, quando terminou, ele falou assim, não, você não vai sair agora não.
o dono da Todá precisa conhecer você. Tu tem aí falou, um potencial em tal coisa, na voz, tal, que muitos eu tenho que fazer esse efeito. E eu fiquei impressionado com isso e não estou sentindo paz antes de falar com isso, antes de lhe ajudar, alguma coisa. Eu vou falar com o dono. E aí falou Giovanni, né, e começou a conversar com ele, tal. A Giovanni falou, tô indo para aí e manda ele me aguardar, quero ouvir ele. Que legal. Aí fiquei, né? Aí eu disse, amor, eu vou ter que esperar um pouquinho. Ela disse, meu amor, tá tarde, e o que aconteceu? Eu disse, mandou esperar um pouquinho, que o dono da Toda quer me ver. Aí da Toda quer me ver. Aí ela, vamos esperar, amém. E aí ficamos. Aí quando foi a minha hora de gravação, da gravação do vídeo, eu comecei a gravar, e aí fazer a gravação, e quando terminou, ele veio lá para cá, aí disse, eu quero ouvir seu testemunho. Conta um pouco sobre você, com a sua vivência, tal. Eu comecei a contar. E nisso, todo mundo começou a chorar. A presença de Deus foi surreal naquele momento. E comecei a falar, e ele terminou. Eu disse, é uma coisa que eu venho pedindo a Deus para me ajudar, eu sou tímido. Eu ainda tenho rejeição de gravar vídeos. Eu ainda tenho rejeição de abrir meu Instagram. E eu não consigo. Aí ele falou, a partir do momento agora, eu quero que você abra seu Instagram, faça vídeos, grave mais vídeos, e quero ver você mais vezes aqui. Então, ele me impulsionou a fazer tudo isso, para que ele fez Você Tem Talento. E a gente quer que você faça todas essas etapas. E aí eu peguei aquilo para mim, eu disse, Deus, a partir de hoje, eu sei que o Senhor quer realmente de mim, que eu faça tudo isso. Aí cheguei aqui, reuni todo o ministério e falei, foi isso que eles falaram para mim. Ele fez, pois agora você vai ter que fazer, vamos ajudar você a fazer o vídeo, vamos abrir as redes sociais, vamos fazer isso. E eu confesso a vocês, irmão, quem não me conhece, me julgam muito. Ele é muito amostrado, ele é fechado, ele não fala com ninguém. Amados, não, essa pessoa sou eu, simples, né, divertida, sou uma pessoa reservada, né, não tenho restrição de problema com ninguém. O meu negócio é almas para Jesus. E muitos, quando me conhecem assim, que me julgavam, quando me conhecem, falam, poxa, Fábio, tu é tão legal, a gente sente paz conversar com você. Eu converso que eu achava tudo tão chato, quando eu olhava pra tu, uma cara fechada, achava que tu era chato, mas não, tu é legal, né? Eu disse, não, é a timidez, mas quando eu conheço, depois eu começo a falar, né? E só tenho falar coisas boas e dizer obrigado ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo. Amém. Que incrível. Amém. E incrível mesmo, um testemunho maravilhoso, tanto de conversão como de pós-conversão, de como você chegou lá. Cada história é uma história surpreendente, uma nova história, muito legal. De como você chegou lá, e tudo a gente vê a mão de Deus, tudo a gente vê a mão de Deus trabalhando sobre a sua vida. Muito, muito legal mesmo. Eu vejo que são muitas atribuições, muitos afazeres, muitas coisas. E aí a gente queria saber, assim, como é que você faz para conciliar toda a rotina de lidar com trabalho, ministério, casa, família e todas essas coisas. Eu costumo dizer organização. Perfeito. Né? Legal. Deus, Ele gosta das coisas dele organizadas. Né? Todos que estão comigo, né, sabem, gostam das coisas organizadas, planejamento também. Né? E o primeiro fundamento é o nosso lar. A nossa casa começa o culto de lá, né? O culto começa do nosso lar. Então a gente tem que exaltar o nome do Senhor logo dentro do nosso lar. E aí eu organizo a vida a partir quando você organiza a sua casa. Então eu organizo e aí eu planejo tudo certinho, como deve ser planejado os demais. E como é que, Fábio, você concilia tudo isso? Deus, eu digo a você Deus, porque tem uma esposa maravilhosa, sábia, que está sempre do meu lado, me apoiando, me ajudando, e aí eu costumo
dividir cada etapa, fazendo como? Nós temos os dias de ensaios, nós temos o dia da palavra, nós temos todos os dias que a gente faz, nós estamos no projeto, né, de jejum e oração às 3 da manhã, onde nós todos sentamos, faz chamada de vídeo, e cada um tem seu dia de ministrar a palavra. Então a gente faz campanha, oração, nós de manhã tem um alimento diário todos os dias, onde cada um tem o seu dia de falar, botar o seu versículo e falar o seu café da manhã, todo dia, e todos desfrutar da palavra do Senhor. Então, eu sempre planejo todo o que nós vamos fazer durante a nossa trajetória. Gosto das coisas organizadas, gosto de agendas organizadas, eu não gosto de desorganização. Ministério, HD3, hoje é 31, eu quero que você venha dia 2, não é assim. Eu não gosto, Deus não é desorganizado. Deus, ele é organizado, nós precisamos orar, nós temos que descer, jejuar, nos alimentarmos para depois fazer a obra do Senhor. Então, eu organizo dessa forma. E também, dentro dessa organização, nós padronizamos as esposas, porque ela está sempre conosco nas campanhas de orações, né? Minha esposa, além de ter o ministério, o HD3, ainda minha esposa é líder das mulheres do ministério do HD3. E dentro dele nós trabalhamos muitas coisas. Nós temos um encontro de casais, né? Dentro do ministério, todos têm seu comprometimento, tem esposas. Por enquanto ainda é só meu cunhado, que ainda não casou, mas já está se organizando para casar, né? Mas a gente faz um encontro de casais, onde todos estão se preparando, né, para abrir evangelismo para outros casais. Né, que muitos nos procuram para poder saber, que vê nossa alegria, vê a nossa diversão, e perguntam como é que vocês são todos amigos, interagem tudo junto. É muito legal da forma que vocês fazem. Então a gente está se preparando para começar a abrir, né, espaço para trazer pessoas para junto de nós, para nós contarmos nossas experiências, né? E aí muitos deles ficavam sempre falando assim: Fábio, acho tão bonito seu casamento, você e Grazi é um amor, você faz autodeclaração, homenagem, é isso, e a gente queria ter um pouco disso. E aí a gente às vezes tem timidez, eu fiz, não, vamos fazer. Aí nós temos o encontro de casais, onde eu lanço lá com minha esposa o estudo, e aí a gente lança também as provas que cada casal deve fazer e bater as metas, né, surpresas e tal, e a gente faz tudo junto, e eu tento encaixar todos com sua família dentro do ministério. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Então, eu falo isso, que é a organização. Sim. Exatamente, sim. Muito legal. A organização de Deus que deu sabedoria para você, para fazer isso tudo. Eu acho muito bonito essa liderança que você está tendo com o pessoal, muito, muito, muito bonito mesmo. Pode ir, que eu vi que você emendou uma respirada com quem ia falar. Não, porque eu tô vendo ele falando, ele trazendo as partes dele, tô idealizando aqui as coisas, imaginando como deve ser lá o ambiente do ministério, o ambiente do pessoal, e tipo, deve ser um máximo, muito bom mesmo. É bom quando a gente trabalha e caminha junto de quem a gente tem harmonia, sabe? Porque realmente, assim, é um espaço mais propício pra manifestação do Espírito de Deus ali entre nós, sabe? Porque quando a gente tá com pessoas, é aquilo que a gente falou lá no começo, pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma visão, a gente se ajuda mutuamente, assim como você faz, você incentiva, e é muito legal saber que todo mundo tá junto ali, não só os integrantes do ministério, mas toda a família se inclui, todo mundo ali tá numa boa harmonia, e todo mundo aprendendo e crescendo junto pra glória de Deus. Isso é essencial na caminhada cristã. A gente precisa de pessoas que estão do nosso lado, que nos fortalecem e nos fazem ir pra frente. Mano. E eu participo lá às vezes, né, Fábio às vezes convida pra estar junto com o pessoal. O pessoal é muito família, velho. É muito bonito, assim, a união do grupo, né, é o que se destaca, assim, você vê todo mundo incluído, todo mundo vai tocar num culto, tá todo mundo, tá as famílias, tá filho, tá todo mundo, tá, agora daqui a pouco tá o petzinho da e é desse jeito, é um clima, bicho, maravilhoso, assim, no ministério. É isso. E essa união toda, eu creio que é a presença de Deus ali, Deus dando sabedoria para você como líder do ministério, não só liderar os músicos, mas
trazer um alinhamento com toda a família. Porque às vezes a gente, por exemplo, tem um ministério famoso que vai, toca em outros cantos, vai e acaba perdendo esse tempo de qualidade com a família, porque foca muito no ministério, foca muito no cumprir obrigações, cumprir demandas, cumprir agendas que vêm. Porque um ministério abençoado desse deve ter muita agenda, né? Aí acaba que sobrecarrega os meninos, aí fala, foca muito no ministério, acaba desfocando a família. E você teve esse discernimento, teve essa sabedoria de trazer a família para perto também. Ele próprio disse, né, que família é a base, sim, é o princípio, o primeiro ministério. Trazer a família para perto, trazer as esposas, filhos para perto ali, para estar participando, se sentirem incluídos também no projeto. Não é um projeto só para os músicos, mas um projeto para toda a família. E isso é a banda HD3. Que legal. Também pegar o gancho, né? Sandro é bênção, né? Aí, obrigado, né? Pela o elogio. E o irmão também é bênção, às vezes nos auxilia, né? Na bateria é bênção. Todos os ministérios ama, né? Sem falsidade, sem estar nos auxiliando, é bênção. Antes dele vir para receber o convite, eu fiquei pesquisando ele, deixa eu ver se ele é fixo na igreja, deixa eu ver se ele é fixo na igreja, se investigar ele, deixa eu olhar o Instagram dele, deixa eu olhar com quem ele anda, deixa eu ver e tal. Eu falei pro meu cunhado, né? Davi, você conhece bem ele. Ali é bênção, rapaz, é um menino. Minha esposa também falou super bem dele. É um menino dedicado, estudioso e tal. E comecei, eu disse, não, eu vou mais além, vou precisar mais um pouquinho. Aí eu vi que era um menino compromissado na sua igreja. Esse aí vive mais na igreja do que em casa, eu acho. É bênção. Tá trazendo a cama pra cá, né? É bênção e tem nos auxiliado e é bênção pra gente, né? É um menino de ouro, que eu costumo dizer, que nunca eu vi Sandro com má vontade, cara fechada, sempre vejo essa pessoa alegre, grande músico, eu sempre dizer, você é um monstro nessa bateria, né? E assim, o convite às vezes acontece de convidar alguém e tal, mas antes disso a gente investiga assim, como é que tá a vida no altar, porque assim, o ministério, ele não é só, muitos ministérios têm como uma apresentação numa igreja. Sim. Você tem que ir com foco de adoração e louvor ao Senhor. Uhum. E muitos, nisso você precisa de uma preparação. Você precisa preparar, orar, jejuar e entregar o que Deus permite que nós tragamos para o ambiente. Sim. E muitos, assim, eu vejo, tirando dúvida comigo, tem ministério aqui, Paulo Afonso, que entra em contato comigo, fala, o que é que você faz, que é tão unido? Tem briga? Eu disse, não, tem briga. O que é que você faz? Eu disse, conversas. O que você, como líder do ministério, faz o quê? Eu digo, sempre conversa, trago estudo. Você é 100% perfeito? Você não, quem é 100% perfeito é o Senhor. Nós temos nossa falha, às vezes a gente corrige, eu mesmo quando parte de alguma coisa que não foi minha, peço perdão na hora, irmão, eu parti agora, Fábio, mas vamos pro Espírito, em nome de Jesus, mas é isso, tipo, conversamos, alinhamos tudo, nós temos mensalmente reunião do ministério, onde estamos trazendo toda a rotina que será feita dentro do mês, as metas, os momentos de orações, intercessões, né? Nós temos um grupo que é do ministério, nós temos dentro do ministério, nós temos outro grupo que é de intercessões, onde a gente está intercedendo pelas pessoas. Fábio, é só por vocês que intercedem? Não, intercede por todo mundo. Então, aqueles que confiam, que já passou por bênçãos sobre o ministério, testemunhos que mandam pra gente, olha, eu estava lá, Deus falou tremendamente comigo através de vocês, tal, e eu estou dando feedback que foi maravilhoso, mas peço oração pela minha igreja. Então, tem oração, tem pastores que nos procuram para orar pela igreja deles, a gente faz um planejamento e coloca todo mundo em oração. Nós temos uma aba lá que é só de orações, de pedido de orações, a gente está orando, e é isso que o ministério né? É oração, é amizade, é companheirismo, né? Dedicação, e é isso que eu trago para um ministério, que ficamos em paz, porque se você se alimenta mais de Deus, você vai ter sede, né? E vai passar a mensagem boa para qualquer um onde você andar. Sim. E assim, todos que estão, né, como o Sandro falou, alegre. Se você não vai encontrar ninguém, até o hábito que eu fico assim, pessoal, vamos parar, evitar como cristão, até onde você andar, lembre-se,
lembre-se como Cristo faz, como Cristo é. Seja a imagem e semelhança dele, onde você andar. Já pensou se você chegar lá no meu trabalho, todo mundo olha pra mim, se você é evangélico, eu só fico, mesmo que não é evangélico, eu já chego, Pai do Senhor Jesus, paz, irmão, e passo. Aí todo mundo já bom sabe. dia, boa tarde, boa noite do crente, né? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. E aí eu falo, né, com eles, eu falo assim, seja um espelho onde vocês andarem. Evite muitas das vezes gírias, porque eles acham que a gente não é convertido. Muitos assim, quando a gente começa, tá ligado? Mano, você, mano, não sei o que, tá ligado? Aí muitos falam assim, isso tá aí não é evangélico, não, é o jeito que tá falando. Mas não sabe que é jovem, é uma linguagem hoje em dia da gente, é dessa forma. E aí eles julgam muito. Então tem muito questionamento, tem muita seta apontada pra gente o tempo todo. Quem é servo sabe disso. Exatamente. Né? E existem provações, mas isso não vem ao caso de interferir em nosso ministério, né? A gente são pessoas de bem, né? Estamos sempre orando, né? Jejuando de propósito, e aquela seta que vem, a gente faz, sabe o quê? Vai pro joelho, ora e repreende. E sou muito feliz no ministério todo também, a gente quando vê outros ministérios surgindo, a gente diz, não, tá tapando as brechas do diabo. A gente fica feliz com isso. Estamos aí com os projetos, né? Muito abençoado, que vai estar prestes a chegar e a sair aí. Coisa boa. E muito obrigado, viu, Fábio? É recíproco. Tamo Amém. junto, viu? Sandro passou no crivo para poder participar do ministério. Só um menino bom, rapaz. Menino bom. E é isso aí, né? Vai além da administração ali Sim. do louvor no altar, é todo um comprometimento, uma dedicação nos bastidores e que reflete no altar e fora dele. Muito legal. E eu sempre costumo falar para eles assim, gente, ó, são sábios, né? Todos eles falam, Fábio, eu tenho você como referência. Então, todos os processos que eles vão passando, né, seja ministerial ou casamento, eles sempre procuram. Seu casamento sempre eu vou com minha esposa, a gente senta, conversa. Quando é relação individual do homem mesmo, me procura, a gente conversa. Quem tem experiência está aqui, né? Vai fazer 21 anos que eu sirvo ao Senhor, né? E são etapas que eu já passei, né? Mas as etapas, eu sempre falo assim para os irmãos, sabe, você não conta nenhuma que ia se afastando e que quase voltava para o inimigo. Eu disse, não tenho, porque assim, o que Deus fez na minha vida foi tão surreal que não tem nem como imaginar eu fora da presença dele, né? Porque, eu digo assim, provas, irmãos, que surgem, é bênção na certa. Mas muitas das vezes o cristão, quando passa pela primeira, diz que já quer entregar o ponto, já estou na depressão. Já estou na depressão, já não vou aguentar ir para a igreja, já começa a botar a culpa toda na igreja. Eu falo assim, Deus, ele sempre responde os seus, ele nunca deixa os seus filhos desamparados. Sempre Deus, ele dá o sim, sempre ele dá o não. Se ele está em silêncio, a resposta é não. Eu não aguardo, então vamos ficar na dispensação dele, que ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Amém. Amém, amém. E a gente continuar nesse bate-papo legal aqui, que tá muito, muito bom, muito bênção mesmo. Amém. Teve algum momento assim de ministração do ministério que você passou uma experiência assim que, rapaz, isso aqui vai ficar marcado na minha mente pro resto da vida? Tem muitas. Pois vai Mas contar assim, aqui na Halloween. tem muitas, mas aqui assim, que eu levo pra minha vida toda foi quando eu fui em um culto, né, de jovens, e aí me pediram que eu levasse o louvor e meu testemunho. Era um culto que estava totalmente lotado de jovens, era na faixa de uns 300 a mais jovens. E aí eu comecei a contar meu testemunho. Aí você sabe que tem muitos jovens, e quando você começa a contar testemunho, então você fica dizendo, não é verídico. Começaram a sorrir, a rir, a brincar, dizer assim, isso é mentira que ele está contando. E aí, imediato, eu não senti paz. Eu disse, Deus, eles estão achando que é mentira, o que eu faço agora? Imediato, em visão, Deus me mostrou os espíritos a qual me seguia em algumas pessoas dentro da igreja. Uau. E aí eu olhei para o pastor e falei assim, pastor, então tem o senhor libera. Aí eu falei para ele na história, tem uns demônios, tem algumas pessoas aqui, e alguns jovens estão achando mentira, estão até rindo, olha lá no fundo, tal. Peguei, botei o microfone assim, pro lado e falei, ele falou, pode fazer sim. Aí os pessoal, vou sair do meu local aqui, vou pegar só 5. Tem mais, mas só vou pegar 5, eles vão contar meu testemunho. Sabe, você conhecia alguma deles? Não, era uma igreja que eu não conhecia muita gente, assim, algum ou outro sim, mas na hora
graças a Deus, as pessoas que Deus me conduziu a trazer, eu não conhecia ninguém, trouxe eles manifestados, botei de joelho, cada um, os 5 contou a minha história todinha. No final, muitos jovens chorando. No final, o pastor falou bem assim, faça o apelo. E 35 jovens aceitaram Jesus. Isso leva para a minha trajetória toda. E, inclusive, eles até, alguns deles hoje se comunicam comigo. Fábio, eu estou passando por um deserto, qual é a dica que você dá? Qual é o que você me aconselha a fazer? Eu sempre dando palavra de incentivo. Isso, olha, na minha igreja eu estou sendo apedrejado, na minha igreja eu vou sair e vou para outra. Não, amado, todas as igrejas têm problema. Se a gente for com um problema sair de um problema para outra, vai ficar chato, vai ficar que o problema é seu. Nós temos que tratar o problema na igreja. Então, vamos orar, vamos jejuar, e assim é o que eu faço. Incrível. Foi esse uma das experiências mais marcantes. Amém. E é isso, assim, Deus te curou, te tirou do lamaçal de pecado e te colocou em uma posição a qual você pode apresentar essa cura para as outras pessoas. Isso. E através do seu ministério, dos ministérios que você liderou antes, do ministério que você vem liderando agora, que é a banda, né, HD3, e quando você vai levar a palavra também, você tem levado essa cura, esse remédio que você tomou para as pessoas que necessitam, e isso é muito lindo, muito maravilhoso, assim, de ver Deus te usando. Amém. E através da sua vida abençoando outras pessoas. E é isso. Tem mais alguma pergunta, Thalita? Eu acho que antes da gente se encaminhar para o fim, a gente queria saber um último conselho que você teria para dar para quem está assistindo em casa, que está preso nos enganos espirituais, ou talvez esteja passando por uma dificuldade, talvez esteja passando por dificuldades, por opressão, sabe? Enfim, enfrentando dificuldades espirituais. Um conselho que você deixa para essas pessoas, como alguém que já passou por isso, já venceu, enfim. Pronto. Antes de entrar nesses conselhos, só para que faz parte desse aí, assim que eu me converti, passei pelo processo todo que eu tive que passar, processo de perseguições por eles mesmos. Eu lembro-me, quando eu estava na igreja, o pastor falou assim, eu convido o coordenador Fábio para fazer uma oração dos jovens, para fazer uma oração pelos jovens nesse momento, de um clamor com eles aqui e tal. E naquele momento eu fui orar, né, orando, e o Espírito Santo falando comigo, abra teus olhos, eu, oxi, abre meus olhos, ok, será que a gente fica sempre, o Espírito falando, a gente abre o olho, eu vou abrir. Quando eu abri meus olhos, aí eu vi vários espíritos, né, a qual eles me impressionavam. E aí eu olhei pro pastor, logo recém-convertidos, pastor, olha, todos os espíritos estão por aqui, estou vendo um monte aqui, eles vão me pegar, porque ele disse que quando completasse 18 anos, eles iam me ceifar. Aí o pastor disse, não, amado, Deus está dando autoridade hoje para você expulsar de cada um deles que está aqui e curar. E aqui, naquele momento, eu saí clamando, orando, alguns foram, e eu sempre peço ao Senhor que não se manifeste, que o Senhor tire a base do sono, né, que eles durmam e limpe isso, faça o sobrenatural na vida de cada um deles. Porque, assim, muitos jovens ali naquele momento podem ficar com medo, receio, que alguns deles gostam de se amostrar, gostam de gritar, gostam de fazer folia, festa. E ali eu peço, Senhor, faz a cura imediato, tal. O diabo a gente não pode dar trégua a ele falar nada. A gente tem que expulsar e acabou, no nome do Senhor, que ele não vai mais existir sobre as nossas vidas. E aí daí é onde as dicas que eu dou, né, para a qual você fez a pergunta, se afastar de más companhias, se afastar de pessoas que não te levam a Deus, né? Sair onde lhe faz a pecar, sair de rodas de amigos que te leva para o vício, né? Procurar Deus, mas ainda procurar pessoas que te levem ao encontro de Deus, ao fazer o bem, né? Eu sempre dou essas dicas, evitar de estar com pessoas que querem te levar ao ato sexual antes do casamento. Então, existem várias coisas que hoje em dia os jovens, eles
atraem, né? Tipo, hoje em dia, o funk está fazendo com que os jovens percam a cabeça mesmo e deixa a presença de Deus, vá fazer aqueles atos todos errados. E eu aconselho a falar. Muitos me procuraram falando assim: Fábio, o que é que eu faço? Porque na escola estão me chamando muito para ir para o lado do sexo. A mulher diz que eu sou mole e eu sou evangélico. O que é que eu faço? Eu digo: procure seu pastor, ele vai lhe orientar melhor. Mas a dica que eu lhe dou: nunca faça nada, nunca vá agredir, não faz, realmente procure seu pastor, ele vai dar uma instrução melhor. Ande com seu pastor. Isso não vai fazer que você seja desviado, ou você vai brigar, ou vai querer pecar. Chega para a pessoa, ensine da seguinte forma: e esse ato eu não posso fazer com você. O que eu posso fazer por você é orar, e se Deus permitir que eu namore com você, a gente vai namorar, casar, e aí acontece o que você está falando. Mas eu sou homem e sou fiel à minha igreja e fiel a Deus. E sempre dou conselhos para o bem. Então, o conselho que eu dou é que saia de pessoas que têm vícios, procure estar mais próximo de pessoas que te levem mais próximo de Deus, né? E que venha conhecer Jesus verdadeiramente como eu conheci. Eu sempre levo a parte minha, né? Para eles conhecerem um pouco do meu testemunho. E ali eu tenho ganhado muitas vidas através dele. E é assim que eu aconselho. Amém. Amém. A base e a chave de tudo é Cristo. Só Ele que pode libertar, salvar e curar. E tudo que a gente precisa, a gente encontra nele. É isso. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer receber aqui seu testemunho e as histórias que você trouxe aqui. Edificou a gente muito. Amém. Foi um podcast abençoado. E tem algumas outras perguntas, algumas outras coisas, só que a gente deixa para uma parte 2. Esse aqui já tá um pouco comprido, já deu o horário da gravação. Mas foi um prazer receber você aqui. E vai ser um prazer receber futuramente, quando você já estiver lá com várias músicas gravadas também lá na Toda Music. E eu ia fazer mais um pedido. Você disse que lá vocês têm uma lista de oração, né? Coloca o Evancast lá nessa lista. Ora por nós também, que a gente precisa muito da oração de todo mundo. Amém. Desde já quero agradecer, né? Gostei de estar com vocês no início. Aqui a gente chega apreensivo, que não conhece, aqui eu só conhecia Sandro, né? E aí eu já conversei, até quando eu já cheguei, conversei com minha esposa aqui, eu falei: amor, tô nervoso. O pessoal aqui é gente boa, é bênção. Né? E realmente é bênção, né, de Deus, que Deus multiplique essas bênçãos, e isso é só o início. Amém. E eu já profetizo aqui na vida de vocês, que Deus vai multiplicar muito mais ainda, e vocês vão muito além ainda do que vocês imaginam. Sei que não é fácil, existe o continho da gente, existe altos e baixos, de tipo faculdade, trabalho e tudo, mas quando a gente bota na cabeça de vocês, quando se trata do nome de Deus, tem que vir com excelência, com amor. Amém. Então, continue, né? Eu sinto paz em vocês, né? Continue sendo esses abençoadores, dando oportunidade às pessoas que precisam fazer o que estou fazendo, testemunhando, trazendo a palavra de Deus, mostrando um pouco dos bastidores, né, que muitos não sabem. E que vocês sejam bem usados, mais ainda por Deus. Amém. E que Deus multiplique mais maravilha na vida de vocês. E obrigado por esse momento. Amém. Também quero agradecer pela sua participação. Foi muito legal ouvir as suas histórias, assim, e conhecer a fundo todos os testemunhos que você traz, e em todas as fases da sua vida que você apresentou, foram coisas maravilhosas que Deus fez. E eu tenho certeza que quem está em casa foi abençoado com tudo que você trouxe. Assim, muito obrigado. Foi incrível. Eu que agradeço. Sim. Eu ia pedir pra você encerrar cantando, só que a gente tem medo de levar um strike no YouTube. Porque você falou de louvar, eu só vi você louvando algumas vezes no seu próprio Instagram, né? Quando o Sandro indicou, a gente foi lá futucar também, ver quem era. Aí, infelizmente a gente vai poder, o pessoal que estiver em casa, que quiser escutar ele louvando, vá no Instagram, no YouTube, que você vai ouvir. E é isso. Pedro, eu tenho um segredo pra te contar. Diga. Essa pessoa, aquela ali, ó, Que tá assistindo. Até agora, ela não deixou o like. Meu Deus, que pecado. Meu Deus do céu. Que triste. Você que tá em casa, que nos acompanhou até agora, não se esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo. Eu tenho certeza que você foi abençoado com tudo que nós trouxemos aqui hoje, até porque você tá aqui até o final. E aproveita o nosso lembrete, já clica um pouquinho ali do lado, que tem o botão de quê, Pedro? De se inscrever, inscreva-se no canal, que você vai estar abençoando a gente, e o algoritmo vai entender que nosso conteúdo é bom. É legal. E vai indicar para
as outras pessoas. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para assim que sair toda segunda-feira às 19 horas o episódio novo, seu celular já vai pintar a notificação. Como é o som? Não sei, Pedro. Plim, plim. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai ser abençoado por essas histórias. E ao longo da semana, nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, vão ter vários cortes dos momentos mais impactantes do que nós falamos aqui hoje. Envie os cortes para alguém que você acha que vai ser abençoado. E se você quer ouvir esse conteúdo na íntegra, mas você não pode assistir o vídeo, tá no carro dirigindo, ouve no Spotify. Nós temos disponibilizados os episódios completos na versão de áudio e vídeo. E é isso aí, estamos a semana toda presentes nas redes sociais, Exatamente. Já baixa tudo no Spotify. E vai já faz ouvindo, uma fazendo maratona completa. Só conteúdo Vai que bom. vai. É isso aí, gente. Nós Exatamente. encerramos. Vamos agradecer Felizes. a cada um que acompanhou até aqui. Muito Agradecer a Fábio por ter nos abençoado. E agora dar um tchauzinho para aquela câmera do meio. Tchau, gente. Até semana Valeu, que galera. vem. E agora, finalmente, a gente vai chegar e nos conectar para aquilo que a gente estava tão ansioso para fazer, que é esse episódio temático. E hoje a gente está aqui para aprender e conversar um pouquinho mais sobre as parábolas de Jesus. Exatamente. Seja bem-vindo novamente, Janderson. E entender que as parábolas, elas compõem basicamente um terço, né, das palavras de Jesus. Então a gente adapta a forma de falar, né, de comunicar, para atingir um certo público. E a forma que Jesus encontrou de se comunicar e de transmitir suas verdades foi através de quê? De parábolas. Ou seja, como a gente falou, o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que exemplos reais, né, de cotidiano, do dia a dia, coisas que lhe chamam. E isso é também algo que é tão diferencial nas parábolas. Porque as parábolas, diferentemente, por exemplo, de analogias, né, de comparações, a parábola, ela lhe joga para a história de uma maneira que você não tem o que fazer. Ou você tem que tomar uma ação. A parábola me chama para ação. E isso fala muito da cultura judaica. Eu falo as parábolas para que as pessoas não entendam. Mas para aqueles que estão perto, a vocês, o texto que eu falo assim, né, a vocês é dado conhecimento. Porque vocês estão aqui. Vocês estão perto, vocês estão buscando entendê-las. Então, a parábola, de fato, ela é misteriosa, enigmática, né? Então, ela desperta em nós a curiosidade em aprendizado. Perfeito, sim. Porque aí, quando a gente fica curioso sobre alguma coisa, a gente vai buscar. Se aprofundar mais. Se aprofunda. Sensacional. E o aprofundamento pro cristão é o relacionamento com Jesus. Uhum. Alguns comentaristas falam, né, que quando o pai fala lá no final, né, que o meu filho estava morto e reviveu, né, alguns falam, né, que o filho não morreu no momento que ele saiu, né, mas morreu no momento em que ele falou aquilo ali. Sim, Ou seja, pro pai, eu acho que eu perdi meu filho aqui. sim. Né? E a atitude dele, de deixar ele ir, era algo completamente natural. A gente, muitas vezes, o que eu aprendo com essa figura aqui, é que muitas vezes a gente quer insistir em algo que já não é mais nosso. Ou seja, aquela pessoa não está comprometida comigo de tal forma de ele encarar o relacionamento com a mesma intensidade e a seriedade que esse relacionamento merece. E muitas vezes a gente peca em não entender os sinais. A gente peca em não entender tudo o que está no contexto ali das coisas. Uma palavra dessa simboliza que esse filho, ele está assim, completamente longe do que é o propósito correto para uma pessoa viver. E, sobretudo, de uma família ser estruturada. Então, naquele momento, pai, você não faz parte, você morreu naquele momento ali. Então, por isso que foi muito simples e fácil e natural para o pai. Tudo bem, tome. Não é isso que você quer. Pode ir.